Louvado seja Deus, começando mais um dia na presença do Senhor e sendo edificados pela palavra dele que é viva e é poderosa. Deus abençoe sua vida, abençoe o seu dia. Eu quero ler com você hoje o texto de Salmos 23 que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e leva-me a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até transbordar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque nós temos um pastor maravilhoso, né? Um Deus maravilhoso. Eu quero falar com você um pouquinho sobre o Salmo 23, né? Nós vemos que Davi, ele começa o Salmo, né, dizendo: o Senhor é o meu pastor, né? E o que é ser um pastor? O que um pastor faz? Um pastor, ele cuida, um pastor, ele protege, um pastor, ele direciona as suas ovelhas, né? O pastor, ele tem todo um amor pelas suas ovelhas, né? E a palavra vai dizer que como pastor, nada, né? Nada faltará. E quando a palavra está dizendo nada faltará, não quer dizer que nós teremos tudo aquilo que nós queremos, né? Tudo aquilo que nós, né, ansiamos todo dia ter. Mas quer dizer o quê? Que de nada nós teremos falta, porque tudo aquilo que for necessário para a minha vida e para a sua, né? O pastor, ele pode nos prover, né? Então é assim, de nada eu não terei falta, de nada eu não terei falta. Isso quer dizer que o quê? Que isso me faz me sentir, né, suprido de tudo, né? Mesmo quando as pessoas digam, eu sou suprido porque eu tenho tudo, todas as coisas que eu quero, é a gente dizendo, né, eu sou suprido porque tudo que eu necessito, o meu Deus, o meu pastor, ele pode prover para mim. Então esse salmo começa dessa forma, né? Chamando o nosso Deus de pastor. E quão maravilhoso é poder chamar o nosso Deus de pastor. Saber que nós somos ovelhas do seu rebanho, né? E um pastor e uma ovelha, eles têm uma ligação maravilhosa, uma ligação que era para muitos dos seres humanos ter, mas não tem, né? Se você for estudar um pouquinho sobre as ovelhas, você vê que as ovelhas, se por acaso o pastor se ausentar, né, um pastor morrer, alguma coisa assim, a ovelha, ela se deprime, ela fica deprimida, ela não come. Muitas pessoas, né, dizem que tem que sacrificar a ovelha porque ela já não quer andar, ela não quer comer, porque ela sente a falta do pastor, ela tem essa ligação com o pastor, né, pelo seu cuidado, né, pelo amor, né, do pastor com a ovelha. Então eles falam, vamos sacrificar porque o pastor está ausente, o pastor morreu e ela não vai mais obedecer um outro pastor, ela não vai ter mais essa ligação com um outro pastor, né? Mas eu quero te dizer que assim também, quando nós estamos longe do nosso pastor, né, que é Cristo Jesus, quando nós estamos ausentes da presença dele, né, é uma dor tremenda, né? A gente nos sentimos triste, esse vazio na alma que nós sentimos é porque nós, muitas vezes, estamos distante do pastor. Estamos distante daquele que provê todas as coisas, daquele que cuida de nós, daquele que nos protege, daquele que vai nos guiando, né, todos os dias. Então, muitas vezes, esse vazio, essa dor que nós sentimos na nossa alma é porque nós estamos longe do pastor. O pastor está ausente da nossa vida, não porque o nosso Deus se ausenta da nossa vida, mas nós muitas vezes decidimos abandonar uma vida com o pastor. Nós decidimos muitas vezes abandonar, viver, né, ao lado do pastor. E o que eu quero te dizer no dia de hoje, escolha ser direcionado pelo pastor. Escolha ser direcionado pelo Deus Altíssimo, sabe? Aquele que nos protege de forma sobrenatural. Por exemplo, hoje você dormiu, você acordou, né? Enquanto você estava dormindo, você não sabe o que poderia ter acontecido com você, mas Deus te deu livramento. Deus cuidou e te protegeu, né, de todos os perigos, A palavra vai dizer que Ele renova as nossas forças, né? E que Ele nos guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu, sabe? Nós não vamos mais viver em caminhos tortuosos, em caminhos que nós desconhecemos os perigos,
Porque nós temos um pastor que vai nos guiar por caminhos certos, onde ele conhece, sabe tudo que existe, né? Todos os perigos que nós podemos correr, ele sabe de tudo. Então nós não estaremos mais como se estivéssemos vendados, mas nós estaremos sendo guiados por um pastor, né, que conhece o caminho, que conhece. A palavra vai dizer que é ele mesmo que nos prometeu, que ele vai nos guiar por caminhos certos, não por caminhos tortuosos. A palavra vai dizer, né? Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo e me proteges e me diriges. E eu quero falar com você um pouquinho sobre a ovelha. Você sabia que, segundo estudos, né, essa parte que fala sobre um vale, né, vale da sombra da morte, algumas traduções dizem isso, não quer dizer somente um lugar escuro, é um lugar montanhoso onde existem trilhas que são muito perigosas porque pode cair em precipícios, né? São lugares assim mais áridos, lugares onde a ovelha ali ela pode ocorrer muitos perigos com ela, pode acontecer vários acidentes, né? Mas você sabia, né, que ali ela correndo risco de vida, o pastor, olha que interessante, o pastor ele canta uma música ou toca algum instrumento e as ovelhas elas entram em uma fila e elas vão seguindo uma atrás da outra. Isso é muito interessante porque a palavra do Senhor vai dizer que as ovelhas de Deus elas conhecem a sua voz, né? O pastor a chama e elas reconhecem a voz do pastor. E isso é muito tremendo porque quando nós somos ovelhas de Deus, nós reconhecemos a voz dele, né? Mesmo quando nós estamos passando por perigo de vida, né? Risco, um vale de morte, né? Mesmo quando nós estamos passando perigo, nós ouvimos a voz do nosso Deus que nos diz, olha, não é por aí. Ou anda assim, ou presta atenção à frente, né? Olha ali os tropeços, olha ali que ele é perigoso. Ali você está correndo risco. Quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, né? Nós sabemos que nós estamos protegidos. E é assim que o pastor faz. O pastor vai cantando ou tocando e elas se enfileiram e vão uma atrás da outra, seguindo a voz do pastor. E aí elas conseguem atravessar aquele vale, né? Em segurança, protegidas. E mesmo que uma delas sofra algum acidente de cair, o pastor com seu cajado, ele vai lá e resgata aquela ovelha, né? Mostrando que, assim como as 99, né? Como a parábola diz, tem valor, a uma que se perde também tem. É um amor tremendo que o nosso Deus tem por nós, né? É tremendo. As ovelhas, quando elas estão sendo ali direcionadas por um caminho de deserto, elas estão ali expostas a qualquer tipo de barulho, expostas a qualquer tipo de coisa que pode acontecer, né? Aí quando a palavra vai dizer assim que o pastor, né, leva ela para pastos verdes e águas tranquilas, né? Quando a ovelha sai com o seu pastor, a ovelha é muito medrosa. Então tudo assusta a ovelha. Qualquer barulho pode assustar ela e ela pode sair correndo, né? Então qualquer barulho, sabe, agir diferente pode assustar a ovelha, né? É por isso que o pastor, depois de correr um deserto ali com ela, né, de passar por caminhos assim, ele leva ela às águas tranquilas, um lugar de descanso, um lugar até onde o som das águas é tranquilo, sabe, para que ela não assuste, para que ela, com toda a sua sede, ela possa suprir ali, né, nas águas tranquilas. E é assim também conosco, né? Às vezes nós estamos, né, com tanto medo de tantas coisas, medo até mesmo de nos achegar a Deus pensando, eu sou tão pecador, eu não mereço, né? E eu sei porque eu vivi isso e eu sei que a gente se pensa assim, a gente pensa, eu não sou digno de estar na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer, mesmo quando você estiver com medo, assim como essas ovelhas ficam com medo de qualquer barulho, eu quero te dizer que há um pastor que nos leva a águas tranquilas. Há um pastor que nos faz, né, saciar a nossa sede em águas tranquilas, sabe? Onde nenhum barulho, nada vai te impedir, né, de estar ali descansando nele. Em nome de Jesus Cristo, sabe? Permita que o Senhor, no dia de hoje,
seja o seu pastor, que Ele direcione a sua vida, né? Que Ele te guie por caminhos certos. Permita que o Senhor, no dia de hoje, Ele venha suprir toda a sua necessidade. Que o Senhor, como seu pastor, Ele possa, em nome de Jesus Cristo, te renovar as suas forças. Quando você estiver cansado, assim como as ovelhas às vezes se cansam, o pastor espera, senta ali com elas, fica quietinho, e aí ela renova as forças para caminhar mais um pouquinho. Assim também o nosso Deus, sabe, quando nós estamos descansando, Ele está conosco também. Ele está conosco, nos protegendo, né? Assim como o pastor, ele está ali, ó, né? Prestando atenção em tudo à volta, né? E protegendo as ovelhas, né? Guardando elas de todo o mal. Assim também o nosso Deus nos guarda. O nosso Deus, Ele nos protege de todo o mal. E ainda que eu e você ande por um vale de sombra e morte, ou um vale escuro, como eu li aqui na linguagem de hoje, saiba que nós temos um pastor que Ele sabe a forma certinha, né? A forma correta de nos fazer andar no caminho de segurança, né? Assim como esse pastor, ele guia as ovelhas, né? Através da sua voz. Através de um cântico, ele consegue alinhar as ovelhas, né, para que elas passem em segurança em caminhos de risco de vida. Então eu quero te dizer, assim como ele consegue guiar as ovelhas, e elas passam ali em caminhos perigosos, e passam são e salva, o nosso Deus, Ele nos guia por caminhos que às vezes nós desconhecemos, né? Por vales de sombra e morte, onde nós podemos correr tantos riscos, e nós como seres humanos não temos como, né, prever ou saber, né, quais os riscos que nós estamos correndo, porque muitos dos livramentos que nós temos, nós nem sabemos que tivemos, entendeu? Porque o nosso Deus, Ele nos protege de coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Então, mesmo que você passe por um vale, né, de sombra e morte, saiba que o seu Deus, Ele pode te guiar da maneira certa e você não correrá nenhum risco. Você não sofrerá nenhum arranhão, porque quem te guia é o Senhor. Quem te guia é o Senhor. Ele é o nosso pastor, Ele direciona cada passo nosso, nos faz andar por caminhos certos, como a palavra diz, né? Para que a gente chegue em segurança, para que nenhum mal nos ocorra, né? A palavra vai dizer isso. O Senhor, Ele está comigo, está com você também, né? E certamente a bondade, o amor, a misericórdia dele, né, estarão conosco todos os dias, ou seja, enquanto nós vivermos a bondade, né, a misericórdia do Senhor, o amor dele estará conosco todos os dias, e nós moraremos na casa dele, né, todos os dias da nossa vida. Isso quer dizer que o quê? Que o pastor, mesmo que ele perca uma ovelha, mesmo que uma ovelha se perca lá, né, a palavra vai dizer na parábola que ele deixa as 99 e ele volta para buscar aquela ovelha. Porque não é um simples animal, né? Não é algo descartável. O pastor, ele tem amor pela ovelha, ele tem uma ligação com a ovelha. E mesmo que as pessoas falem, mas você vai buscar ela, né? Talvez ela esteja machucada, tá correndo perigos lá, talvez aconteça alguma coisa, você vai gastar com ela. O pastor não se limita, porque ele sabe, né, que o amor que ele tem é muito maior do que qualquer gasto. Ele sabe que o amor que ele tem é muito maior do que qualquer cansaço que ele vai ter de procurar por ela, sabe? É muito lindo isso. Saber que muitas ovelhas, né, são rebeldes, são ovelhas que não obedecem, são ovelhas que se distanciam do pastor, são ovelhas que correm caminho contrário do pastor. Mas o nosso Deus, Ele vai lá, Ele busca, como exemplo, né? Ele busca a ovelha, né? E estudando um pouquinho eu vi que realmente, quando a ovelha é dessa forma, né? O pastor, ele vai ali, quebra a pata dela e ele enfaixa com todo o amor para que ela permaneça ao lado dele. Para que ela permaneça ao lado dele. E aí talvez você vai tentar, mas isso deve ser tão doloroso, não machucar a ovelha. Não, como dizem os pastores, né? Doeu mais em mim do que nela, porque eu sei que agora ali ela não vai poder andar, né? Na caminhada com as outras ovelhas ela não vai poder andar, mas há algo tremendo nisso, porque ela será carregada pelo próprio pastor, sabe? É algo tremendo, sabe? Quando o Senhor, Ele nos corrige, e a palavra diz é porque Ele nos ama. E quando o Senhor nos corrige, nós sentimos dor, porque o Senhor quer que nós venhamos ter arrependimento das coisas que nós fazemos, sabe? E assim como aquela ovelha,
Quando o pastor quebra a patinha dela, não é porque ele quer fazer mal, é porque ele quer que ela dependa dele, quer que ela esteja ali ao lado dele, que ela entenda que é ele que vai direcionar ela, é ele que vai guiar ela, né? Que ela por si só não sabe num caminho bom, né? Então, ele está fazendo aquilo porque ele quer que ela esteja em segurança, sabe? Ela esteja protegida. E aí a palavra, nossa, é tão linda porque diz que ele é o nosso pastor. E ele, olha para você ver, ele carrega a ovelha no colo, sabe? Ali ela tá protegida, né? E aí você pensa, né? Como o nosso Deus é tremendo. Ele não desiste da ovelha. Ele não desiste, mesmo que ele tenha que carregar a ovelha, ele não desiste dela. E eu quero te dizer no dia de hoje, Deus não desiste de você. Sabe, não abra mão de ter uma vida com o pastor. Não abra mão de depender dele, da direção dele, de ele te guiar por caminhos certos, de ele te dar livramento em situações de risco. Não abra mão de ser protegido por ele. Não abra mão de que todo o seu suprimento, tudo aquilo que você vai precisar, venha dele. Porque muitos por aí dizem, eu tenho tudo que eu quero. Mas eu e você temos que compreender que eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso, porque o meu Deus é quem supre as minhas necessidades. E você hoje, em nome de Jesus Cristo, que talvez não se tornou ovelha ainda do Senhor Jesus, sabe? Eu quero te dizer que é maravilhoso estar na mão de um Deus todo-poderoso. É maravilhoso ser ovelha, ser conhecida pelo nosso Deus. E saber que eu conheço a voz dele. Sabe? Saber que o meu pastor, ele me ama e ele não desiste de mim, assim como um pastor não desiste da ovelha. Ele faz de tudo por aquela ovelha, sabe? Então, no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, que essa seja uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. Que você esteja, sim, na dependência do pastor. Esteja na dependência do Deus Todo-Poderoso. E quando eu falo de pastor, eu não falo só de um pastor de uma igreja, né, física aqui na terra. Eu falo sobre um pastor maior, que é Jesus Cristo, sabe? Esteja na dependência de Jesus. Esteja nas mãos dele, guiado por ele. Deixe ele cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Deixe ele te proteger. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida.